Olá, nação rubro-negra. Aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Pois é, vendo, lembrando e buscando alguns vídeos que falam do sorteio da Libertadores desse ano, eu me lembro que muitos comemoraram, inclusive eu, de ter um grupo tão tranquilo, considerado tão fácil, quando comparado à grandeza do nosso Flamengo, e pelo fato de nós sermos os atuais campeões da Libertadores. E veja onde nós nos encontramos. Perdemos, empatamos, embolamos com times e clubes que não têm a dimensão do nosso time, tecnicamente falando, e do nosso clube, e muito menos da nossa torcida. Se juntarmos todos os torcedores desse grupo no qual o Flamengo faz parte, com certeza, nem chega perto dos 42 milhões ou mais de torcedores rubro-negros. E ontem todos nós nos preparamos. Preparamos para quê? Para comemorar a classificação, para depois pensarmos, quem sabe, em ultrapassarmos o Racing em algum item e sermos o primeiro do grupo. Sermos o primeiro do grupo para quê? Para que nós, nas outras fases, viéssemos a jogar a última partida em casa. E aí eu gostaria de lembrar a você, que você pensasse, que você pesquisasse, nessa fase da Libertadores, quantas partidas nós ganhamos fora de casa. Pesquise e observe. Ontem foi mais um jogo vergonhoso. E olha, você que de repente, você secador, porque o secador, ele está gostando disso. Eu ontem, depois do jogo, quando eu estava fazendo as minhas anotações, refletindo, ouvindo alguns comentários de pessoas que eu sigo, que eu considero que são pessoas que amam mesmo o Flamengo, pessoas sérias, que nem sempre vão dizer o que eu penso, o que eu acho, mas que fazem pontuações assim importantes e que me motivaram, não vou negar a você, a estar aqui, a expor respeitosamente a minha opinião como flamenguista que sou há pelo menos 55 anos, que várias e várias vezes, por não ter ônibus na época disponível no horário, eu e o grupo de colegas dormíamos na rua para pegar o ônibus assim quando ele começasse a rodar. Víamos o Flamengo na época em que os ingressos eram de papel e nós juntávamos, sabe? A torcida toda vibrando, na geral, na arquibancada, cobrando, amando e demonstrando amor pelo Flamengo. Uma época em que, quando se falava em contratação, o torcedor rubro-negro, de uma forma geral, tinha o hábito de pesquisar quem é que estava sendo contratado. Complicado, como os tempos mudaram, né? Como as coisas mudaram. Hoje nós temos as redes sociais, que eu acho super importante, tanto é que tenho aqui, iniciando o canal com vocês, e uso a nível particular, trabalho, etc. e tal, mas você não sabe quem realmente é flamenguista, quem faz o comentário que você ouve no seu canal. E isso faz parte, zoar, e etc. e tal. E o que eu mais ouço, o que eu ouvi ontem depois do jogo, Cláudio, cara, tem que deixar o Sampaoli trabalhar. O certo era vocês terem deixado o Paulo Souza ou o Vitor Pereira continuar. É importante, Cláudio, vocês entenderem que não vão ganhar sempre, que os outros precisam ganhar, que essa diretoria é a melhor diretoria de futebol que o Flamengo já teve. Abre um parêntese. Financeiramente, eu não discordo disso. Fora do financeiro, eu discordo. E aí os colegas, tudo por áudio no Zap, depois de falar isso tudo, dava uma gargalhada. Faz parte da zoação, não me faltaram respeito.
mas faltaram ao respeito com o meu Flamengo, com o clube de regatas do Flamengo. Isso me machuca como torcedor. E aí depois teve um que ainda falou, agora eu vou lá naquele canal XY e vou dar uma passada de pano, porque tem que continuar, tem que piorar a situação do Flamengo. E sabe qual é o pior, torcedor rubro-negro? O pior é que tem rubro-negro que não enxerga isso, ou que não quer enxergar. E fica difícil. Ontem era para nós ganharmos o jogo, mostrarmos evolução e ganharmos bem, porque o saldo de gols poderia nos ajudar lá na frente. Mas não, nós empatamos com o time mais fraco, nós não jogamos nada. E ainda para completar, torcedor rubro-negro, ainda tive que ver aquele Vidal jogando no Flamengo. E para lhe ser sincero, reconheço que já foi um grande jogador, mas que deixou de ser há muito tempo. O tempo passa para todos. Eu te garanto que se o Zico fosse para dentro de campo ontem, pelo craque que é, pelo amor que ele tem pelo Flamengo e pela sua torcida, ele faria infinitamente melhor, mesmo já tendo parado há muito tempo. É triste, cara, é triste, sabe? Eu nunca apoiei a vinda desse cara. Sabe por quê? O Flamengo não é colônia de férias. O Flamengo não é local de passear. Por mais que nós sejamos vitrines, nós temos que ter na vitrine jogadores que nos representam, que venham vestir o manto, que saibam o que é vestir o manto, que entendam as aspirações do torcedor rubro-negro. E que depois, numa oportunidade que valha a pena, sem desfalcar o projeto, que eles possam ir para outros clubes fora do Brasil e nos dar um retorno financeiro muito importante. Mas isso com responsabilidade. Veja, nós vendemos o João Gomes. Quem é que substitui o João Gomes no mesmo nível? Diz para mim. Aí eu fico vendo. E agora? E agora? E agora? Que nós temos obrigação de ganhar os jogos que nos faltam à Libertadores. Obrigação nós sempre temos. Mas agora não pode nem pensar em tropeçar. E para as nossas pretensões do torcedor rubro-negro, que é ganhar a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, se jogar como jogou ontem, não dá. Não dá. E aí sabe quem sofre? Sabe quem perde a noite de sono? Sabe quem fica chateado? Sabe quem é zoado? Não são esses que, entre aspas, comandam o futebol do Flamengo, não. Somos nós, torcedores. O torcedor que tirou do bolso a grana para ir lá para o Chile. E não tinha altitude não, tá? O torcedor que perdeu a noite de sono para assistir o jogo do Mengão com amor e carinho e que hoje está cansado lá no trabalho. O torcedor que às vezes paga aquele pacote na TV para assistir o jogo do Flamengo e deixa de comprar alguma coisa para dentro de casa. Pergunta se esses que se dizem donos do Flamengo, se eles fazem isso, se eles passam por essa realidade. O torcedor que já comprou ingresso para o jogo de sábado e que já está se programando para o jogo de quinta que vem. O torcedor, inúmeros youtubers flamenguistas verdadeiros, porque tem vários, que também dedicam seu tempo gravando vídeos, fazendo live, deixando comentários, lutando pelo Flamengo. Poderia citar aqui vários, mas como eu posso esquecer algum, eu não quero ser injusto. Vocês entendem o que eu estou falando?
Cara, não dá. Olha, o problema não é só o Sampaoli. Mas como assim, Cláudio? Você já está criticando o técnico Sampaoli? Gente, o estilo de jogo dele, a ideia de jogo dele não é diferente do Vitor Pereira e do Paulo Souza. Eu não sei por que esse pessoal cisma com esse chamado jogo posicional. Até porque, mas os nossos jogadores vão lá para fora e eles acabam se adaptando, mas muitos voltam. Mas não é uma característica do Flamengo. Cara, é complicado, cara. A gente se prepara para o jogo, a gente fica animado, a gente prepara a camisa, a gente vai para o estádio, a gente vai para frente da TV para ver o que nós vimos ontem. Outro que tem que, poxa, vai em paz, Davi Luiz. Cara, e o pior, gente, olha só, chegou no Flamengo, eu torço para dar certo. Eu estou torcendo para dar certo o Sampaoli no Flamengo, porque ele já está no Flamengo. E, sinceramente, mais uma multa rescisória, eu acho que esse pessoal que contrata, eu acho que esse pessoal que faz parte dessa chamada diretoria do Flamengo, eu acho que eles deveriam ter um momento assim, caramba, olha o que eu estou deixando para trás. Olha a demonstração de falta de preparo da minha parte nas contratações de técnico, nas contratações de jogadores. Vocês lembram que nós ouvimos há um tempo atrás que teríamos uma contratação que iria fechar o aeroporto? Quem seria isso? O Luiz Araújo? Vou torcer para ele dar certo, mas quem é Luiz Araújo? O jogador do River Plate, que talvez venha para o Flamengo, é um bom jogador, mas não é um craque, não é um Arrascaeta. E também a gente precisa ver como está a condição de saúde dele. Cara, pagar a grana que estão dizendo que vão pagar pelo jogador do Atlético Mineiro. Daqui a um tempo está chegando aí um outro goleiro. Cara, tanto goleiro melhor no mercado. O Atlético Paranaense liberou o Mão de Alface para o Flamengo, ganhou uma grana e ficou com um ótimo goleiro, jovem, promissor. Fica difícil, sabe? É o dinheiro do Flamengo. São os títulos. Gente, veja quantos títulos nós já perdemos. Pô, não é que eu sou chato, não é que outros youtubers são chatos, é porque nós amamos o Flamengo. E essa situação que a gente vive é culpa de quem dirige, não é só do técnico, não é só dos jogadores. Os únicos que são isentos de culpa são os rubro-negros. E mesmo assim, a gente às vezes tem que falar com muitos flamenguistas verdadeiros. Cara, tu tá passando pano, irmão. Tu tá se iludindo. A gente precisa ouvir as notícias e precisa refletir. Cara, quanto tempo foi dado ao Vitor Pereira? Quanto tempo foi dado ao Paulo Souza? Mas o certo não era ter dado tempo, não. O certo, rubro-negro, era ter contratado com coerência. Com coerência, isso não é. Aí, pô, viúva do Mister, não sei o quê. Pô, cara, sou sim. Sabe por quê? Pelo que ele fez em 2019. Se ele faria de novo, eu não sei. Mas que o Flamengo não estaria jogando desse jeito, não estaria. Porque ele põe a boca no... Entendeu? E põe a rapaziada para trabalhar. Agora, você pode trazer o Mister novamente. Se mantiver essa diretoria amadora, não tem técnico que aguente. Essa diretoria, hoje, eu não estou falando da parte financeira. Financeiramente, me parece que eles fazem um ótimo trabalho. Eu estou falando de montagem de elenco,
de escolha de técnico, de estrutura para o técnico e para os jogadores. Quem são todos os nossos médicos? Quem são todos os preparadores físicos? Nós temos um departamento, psicólogos, entre outros profissionais que são importantes, porque afinal, dentro de campo ali tem pessoas, seres humanos. Quem é o nosso gerente de futebol? Essas perguntas nós precisamos nos fazer e precisamos ir procurar conhecer. Você que é torcedor, sócio patrimonial, você precisa disso. E eu estou aqui falando porque eu amo o Flamengo. Amo desde bebê, cara. E faz tempo, cara. Sabe? Pô, e a gente precisa mudar isso, cara. Não dá, sabe? Não dá. Aí sabe o que mais também me irrita? E aí eu não culpo quem divulga, porque está fazendo o seu trabalho. É que daqui a algumas horas o Flamengo vai contratar fulano, vai. Aí, nego, esquece. Não todos. Esquece de ontem. Sabe? E aí fica vendo essas especulações. Agora, se for contratado, eu vou torcer para dar certo. Rubro-negro não torce contra o time, contra o clube. Mas a gente analisa. Nós somos inteligentes. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí nós temos agora um jogo contra o Cruzeiro. Como será que o Flamengo vai se portar? Ninguém sabe. Quem vai jogar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Chega na hora de entrar em campo, alguém se contunde. Eu estou com a dor de barriga, não posso jogar. Eu estou contundido. Sabe? Alguém do departamento médico fala para a torcida o que está acontecendo. Aí na outra semana, nós temos o Fluminense, que jogando mal, sendo anulado no primeiro jogo contra o Flamengo, tendo um cara expulso, ao meu ver, justamente conseguiu segurar o empate. Vocês acham, sinceramente, que o Diniz não vai lutar durante esse período para que o Flamengo não faça o que fez com o Fluminense, ou seja, amassou no primeiro jogo? Poxa, ninguém é criança. E, gente, o que eu mais quero, para terminar, é que o Flamengo ganhe a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas o que eu posso fazer é querer, torcer e cobrar aqui. Mas nós, eu e você, rubro-negros, é que precisamos mostrar para essa diretoria, para aqueles que dirigem o Flamengo no momento, que nós estamos insatisfeitos, que nós queremos mudanças concretas. Não basta só mudar o técnico, não basta só trocar jogadores. Precisamos ter profissionais à frente do Flamengo, pessoas preparadas para o futebol. Estrutura, base estrutural, é tudo. E aí, cara, é complicado. Aí, passar o dia todo sendo zoado, sabe, é complicado, é muito complicado. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua educação. Sinceramente, muito obrigado. Quero dizer para você que ficaria muito honrado se você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e nos ajudar a crescer. Nós queremos crescer, repito sempre, em prol do Mengão, em prol da torcida do Flamengo, porque aqui somos torcedores. E também queremos somar com outros canais rubro-negros que fazem um ótimo trabalho. Conto com vocês.
Vamos respirar, vamos contar até 10, mas vamos ficar atento. Nós podemos, responsavelmente, sem violência, nós podemos cobrar e mudar o Flamengo. Por quê? Porque a torcida do Flamengo é o maior patrimônio que o Clube de Regatas do Flamengo tem. Um forte abraço e até a próxima.